Quer se aperfeiçoar em ADVPL e Proteus? Conheça nossos cursos. Acesse terminaldeformação.com/assinatura. Salve, salve, jovens! Como vocês estão hoje? Espero que estejam todos bem. Jovens, nesse TI especial, nós vamos abordar um pouco sobre o UI, sobre como criar uma tela do zero e colocar ela dentro do Proteus. Pessoal, eu estou um pouquinho rouco, tá? Que estou me recuperando de um resfriado. Peço desculpas pela minha voz, se ela ficar um pouquinho abaixo do tom aqui. Um ponto a se ressaltar, pessoal, sobre o UI, é que já tem um tempo já que a TOTOS ela gostaria de deixar todos os seus RPs, todos os seus sistemas com a mesma cara. Então, foi-se evoluindo o tempo, veio-se algumas ideias e o POUI é uma dessas ideias de tentar uniformizar a cara do DataSul, do Proteus, do Logix, tudo com a mesma interface visual para que o usuário tenha uma experiência mais homogênea, independente do sistema que ele esteja utilizando, seja Proteus, Logix, etc. E o que acontece? Bem antigamente, a TOTOS tinha o THF, o TOTOS HTML Framework, que depois evoluiu para Portinari, e depois veio e evoluiu aqui para o POUI, ou POUI. É que meu hábito, meu costume é falar POUI, certo? Então assim, só ignorem, porque o correto é POUI, mas às vezes pela força do hábito eu acabo falando POUI. E aí o que acontece? Esse aqui é uma biblioteca que é para ser utilizado junto com o Angular, que aí é um framework para a gente programar utilizando recursos da web, que é o que nós vamos começar a ver agora, desde a parte de instalação do Node, do Angular e criação do zero de um projeto em POUI. Então, pessoal, antes de nós começarmos aqui a desenvolver o projeto e tudo mais, vamos apenas ver vamos apenas ver a intenção do projeto, então, como que ele vai ficar. Então aqui eu vou abrir direto no menu do Proteus. Então aqui, pessoal, essa é a intenção do nosso aplicativo, ó, onde o pessoal, o analista aqui, onde o usuário vai digitar uma transportadora e já vai buscar para a gente aqui as informações do Proteus. E aí o usuário pode vir colocar outra transportadora aqui, fazer as informações. Se ele colocar uma que não existe, vai exibir mensagem de transportadora não encontrada. Então essa é a intenção desse projeto aqui. Então nesse projeto aqui, pessoal, ele vai estar também disponível no GitHub, todos os códigos fontes. Nós vamos passar por todos os comandos aqui para a gente criar o projeto. Nós vamos ver a parte de instalação do Angular como pré-requisito, a parte de instalação do Node, as configurações que nós vamos ter que fazer no nosso código-fonte para poder rodar Proteus libcore. Faço um parênteses aqui para vocês, pessoal. Caso vocês queiram ver projetos mais elaborados, como por exemplo um browser de cadastro ou algo nesse sentido, nós temos um e-book que mostra passo a passo também para fazer isso, e também temos os nossos cursos na Hotmart em terminaldeformação.com/assinatura. Lá também tem alguns conteúdos sobre POUI, inclusive como criar uma tela de cadastro e tudo mais. Então esse vídeo aqui vai ser como se fosse um overview, onde nós vamos passar o passo a passo, desde a instalação dos pré-requisitos, como o Node, Angular, tudo mais, até a criação do projeto em Angular, depois a parte em ADVPL para nós colocarmos no menu do Proteus aqui para nós visualizarmos esse projeto integrado com o Proteus libcore. Então, pessoal, como pré-requisito aqui, nós temos que instalar o Node.js. Então, o que acontece? Você vai no seu buscador favorito aí, no Google, Bing, etc. E você vai e coloca download node.js. Aí você pode clicar nesse primeiro link mesmo aqui que vai abrir do nodejs.org/download. Aqui, pessoal, então ele carregou a página, nós vamos clicar nesse aqui, ó, windowsinstaller.msi. Caso você tenha outra versão aí, ou outro sistema operacional, você pode também fazer outros tipos de instalação. Nesse caso aqui estou instalando no Windows 11. Vou clicar aqui em Windows Installer. Aqui ele vai fazer o download aqui do Node pra gente. Então, pessoal, aqui acabou de fazer o download. Vou clicar aqui então nesse Node. Vou dar um OK, dizendo que eu quero continuar com a execução. Vamos avançar aqui. Aceitar termos da licença. Depois vocês podem dar uma olhada aqui nos termos aqui do Node. Vamos dar um avançar. Aqui é a pasta padrão. Vamos avançar. Aqui deixar tudo marcado mesmo. Vamos dar um avançar. Aqui nós vamos marcar essa opção aqui para ele adicionar recursos, adicionar complementos de ferramentas no nosso Node. Então, assim que encerrar aqui o instalador do Node, ele vai abrir
uma tela em PowerShell aqui para fazer a instalação do Python, outros complementos. Vamos dar um avançar aqui, vamos clicar em instalar. Aqui então ele já mostrou para a gente que encerrou a instalação do Node, vamos finalizar. E aqui então ele já abre para a gente a tela aqui do prompt de comando, do PowerShell e tudo mais. Nós vamos então apertar um Enter aqui para ele continuar, outro Enter. Aqui então ele vai abrir para a gente o PowerShell e vai começar a fazer a instalação dos complementos. Então nesse caso aqui, como já tinha instalado, ele apenas está falando para a gente, pressione o Enter para finalizar, porque não precisou fazer a atualização dos pacotes que já tinha instalado aqui. Então vou dar um Enter aqui, e aqui encerra a parte de instalação do Node. Agora pessoal, nós já instalamos o Node, nós precisamos então instalar o Angular nessa máquina aqui. Então nós vamos voltar aqui para a página do POI, e nós vamos aqui clicar nesse carinha aqui chamado Guias, que aqui ele vem e diz qual versão do Angular que nós temos que instalar atualmente. O que acontece? O Angular, pessoal, ele vai tendo as versões, ele vai atualizando, só que o POI também ele vai tentando acompanhar essas versões. Então, no momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, já tem o Angular 20, por exemplo, só que aqui ele pede para a gente instalar a versão 19. Então o que a gente vai fazer aqui? Nós vamos então copiar esse comando aqui, que é o npm i de instalação, e nós vamos adicionar o Angular na versão 19. E aí nós vamos abrir o prompt de comando. Então para isso você pode clicar aí no iniciar, digitar por exemplo prompt de comando. Aqui ele vai exibir para a gente e nós vamos colar esse comando aqui. Então vamos dar um Enter. Aqui então, pessoal, ele veio e instalou para a gente o Angular, e se eu quiser validar, eu posso dar um ng --version. Então ele mostrou que tem instalado aqui a versão 19.2.15. Perfeito, então aqui nós já instalamos o Node e o Angular, que são os dois pré-requisitos que nós vamos fazer para começar a programar aqui em Angular com POI. O próximo pré-requisito, pessoal, aí já é relacionado ao VS Code. O que acontece? Quando nós estamos programando em VS Code, pelo menos no Windows, nós precisamos liberar para que no PowerShell ele consiga executar alguns comandos. Então, para isso, nós vamos clicar aqui no Iniciar e vamos procurar por PowerShell. Nós vamos abrir aqui o Windows PowerShell. E aí, nós vamos colar esse comando aqui, ó, que ele vai pegar as políticas de privacidade aqui de execução do usuário logado e vai pegar e liberar para que seja também possível executar, por exemplo, no VS Code. Então vamos colar esse comando aqui. Então ele já atualizou e nós já conseguimos então, via VS Code, executar alguns comandos. E agora nós vamos começar então a criação do nosso projeto. Então pessoal, abrindo aqui o VS Code, aqui eu já tenho algumas pastinhas configuradas na minha workspace de projetos em Angular. E o que vai acontecer, pessoal? Caso não carregue em vocês aí essa guia de terminal, vocês podem colocar, por exemplo, aqui em ver terminal, que ele vem aqui e traz para você. E vocês também podem, por exemplo, clicar com o botão direito na pasta e vir aqui, ó, abrir no terminal integrado. Que ele vai vir aqui e vai abrir. No caso que ele abriu duas abinhas do PowerShell, uma delas eu vou encerrar aqui, dando delete. Então beleza, então agora nós vamos criar nosso projeto em Angular. Então para isso eu vou colocar ng new, de novo projeto. O nome dele vai ser PRJ underline consulta transportadoras. E aqui o que acontece, pessoal? Quando nós formos criar esse projeto, nós vamos pular a parte de instalação, para ele não instalar as dependências necessárias nesse momento. Então, nós vamos dar --, skip, install. Feito isso, então vamos dar um Enter. Aqui qual o CSS padrão que nós vamos utilizar, então vamos deixar esse aqui mesmo na Mozilla. Se nós queremos habilitar essa pré-renderização, vamos colocar como N maiúsculo de não. E aqui ele vem então e já criou para a gente esse projeto consulta transportadoras. Notem aqui, ó, estava nessa pastinha, executei o comando, ele já veio e já atualizou para a gente aqui. Agora pessoal, lembra que eu comentei com vocês que a gente utilizou o skip install? Nós vamos voltar aqui no navegador, naquela parte que nós estávamos em Getting Start, e nós vamos ver quais dependências que o POI precisa, para nós podermos definir no nosso package.json. Então para isso, aqui tem as dependências, nós vamos voltar aqui no VS Code, e nós vamos abrir esse arquivo package.json. Então vocês podem, por exemplo, apertar Ctrl P e procurar por package.json e já abrir desse projeto consulta transportadoras.
Ou, se vocês preferirem, vocês podem vir na pastinha, expandir aqui e já abrir package.json. E nós temos as dependências do projeto e as dependências de desenvolvimento. Nós vamos atualizar ambas. Então, nas dependências aqui do projeto, nós vamos copiar todas essas aqui até esse zone.js. E nós vamos atualizar aqui todas elas até esse zone.js. Vamos dar um Ctrl V. Aqui ele atualizou certinho. Aí já nas de desenvolvimento, pessoal, nós temos aqui essas 4 primeiras, então 2 do Angular Dev Kit e 2 do Angular. Então nós vamos copiar aqui elas, dar um Ctrl C. E nós vamos atualizar aqui também, essas começam com Angular. Então aqui no caso tinha 3, vou colocar aquelas 4 aqui. E no final ele pede para também atualizar, deixar o TypeScript nessa versão. Então nós vamos pegar aqui o TypeScript e vamos deixar nessa mesma versão. E vamos salvar. Então agora nós colocamos e nesse projeto Angular falamos assim, ó, é para utilizar essas dependências aqui, que essas que são as importantes para o nosso desenvolvimento do nosso projeto. Feito isso, então, nós vamos navegar até essa pasta de consulta transportadoras. Então, como que eu faço isso? Aqui no terminal que está aberto, eu posso limpar ele utilizando o atalho Ctrl L ou CLS. No caso que eu estou utilizando o PowerShell. E aí, para navegar na pasta, eu uso o comando changedir, que é cd, e passo qual pasta que eu quero. Então, eu posso começar a digitar, por exemplo, PRJ. Se eu apertar a tecla Tab, ele já vem aqui e já preenche para a gente. Então, essa pasta consulta transportadoras? Então eu vou dar um Enter. Ele já veio para essa pasta aqui. E aí eu vou executar o comando de instalação das dependências nesse projeto aqui em Angular. Então para isso eu venho e coloco npm install. Aí nós vamos aguardar agora então a instalação das dependências nesse projeto. Então aqui, pessoal, ele acabou de fazer a instalação, tanto que aqui ele já veio e já criou essa pastinha Node Modules, que são os módulos que ele carregou das dependências para o nosso projeto de consulta transportadoras. Então aqui vou limpar novamente aqui o terminal. E aí agora o que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar o POI nesse projeto. Então aqui, ó, descendo um pouco a página, tem o comando para ser adicionado. Então ngadd@poi/ngcomponents. Então vamos copiar esse comando aqui e vamos colar aqui no terminal. Aqui então ele perguntou se queremos prosseguir, vamos colocar o Y maiúsculo de sim. Aqui ele mostrou uma segunda pergunta, se nós queremos adicionar o menu da barra lateral ali. Então nós vamos colocar também como sim, para deixar padrão aqui. Então beleza, ele foi e adicionou aqui o POI no nosso projeto. Então nós já conseguimos testar como que está a cara desse projeto. Então nós vamos dar um ngserve para ele subir aqui como se fosse um servidor de testes para a gente. Então vamos dar um ngserve. E aqui ele fala que subiu na porta localhost 2.4200. Então se eu vier aqui no navegador, vamos abrir essa localhost 4200. Aqui então já é o nosso projeto de consulta transportadoras com a barra da esquerda aqui. E agora nós vamos começar a editar esse projeto aqui para ficar mais com a cara do Proteus. Nós vamos parar o ngserve. Para parar, pessoal, nós precisamos Ctrl C no PowerShell, que daí ele vem aqui e para a execução do comando. Então vamos limpar novamente aqui com Ctrl L. A próxima etapa então aqui do projeto, pessoal, é adicionarmos o tema da TOTOS. O que acontece? O POI por padrão tem esse tema aqui, que é um roxo, um rosa, com esses tons de cores. Nós queremos adicionar o tema da TOTOS, que é aquele azul, cinza e tudo mais. Então para isso tem aqui a documentação da TOTOS, que é o POU teme TOTOS, e nós vamos executar esse comando aqui, ó, npmi@totos POU-teme. Então vamos dar um Ctrl C aqui. E aqui no nosso projeto nós vamos colar esse comando. Então vamos aguardar aqui ele fazer a instalação. Aqui então ele fez a instalação. Em seguida então nós vamos abrir esse angular.json e nós vamos adicionar esses styles aqui nele. Então nós vamos copiar aqui esses caras. Vamos dar um Ctrl C. E aqui nós vamos abrir o angular.json. Aqui vamos dar um Ctrl F styles. Aqui então nós vamos substituir então esse primeiro aqui. Vamos dar um tab. Esse aqui nós vamos deixar, pessoal, caso no projeto de vocês forem editar uma folha de estilos padrão, vocês podem pegar e editar esse source styles.css aqui. Mas aqui não vai vir aí nesse exemplo que nós estamos montando para vocês.
E aí nós temos novamente outro styles mais aqui embaixo. Nós vamos também atualizar aqui para utilizar esses aqui da TOTOS. Então vou dar um Ctrl S. Então feito isso, pessoal, só para nós visualizarmos, vou limpar aqui o terminal, vou dar um ngserve novamente. E aí vamos testar aqui no navegador como que ficou o nosso site. Vamos testar aqui no navegador como que ficou. Então ele era com aqueles tons de roxo, né? E agora então já ficou com esse tom aqui de azul. Ele já carrega já das configurações daquele tema da TOTOS. Mas aí eu quero pegar e deixar com uma cara mais personalizada. Então o que eu posso fazer? Eu vou abrir aqui então, pessoal, na pasta source aqui dos códigos, tem a app e tem a appcomponent.css. E dentro dela eu vou colocar aqui algumas folhas de estilos que eu tenho, que são para definir a cor de fundo da barra da esquerda, algumas opções. Então, ó, notem como que estava. Eu vou salvar essa folha de estilos aqui, vou dar um Ctrl S. E agora como que ela ficou? Tá vendo? Ela já ficou com aquele cinza já. Eu passo o mouse aqui por cima, ele já fica com esse azul aqui. E eu vou deixar com essa folha de estilos aqui. Voltando então aqui para o nosso projeto, pessoal, agora nós vamos precisar adicionar a Proteus libcore nesse projeto. O que acontece, pessoal? Caso você queira fazer um projeto web, alguma coisa assim tal, você pode fazer, mas nossa intenção aqui é colocar esse projeto dentro do Proteus. Para isso existe o Proteus libcore, que ele tem uma interligação com o Proteus, que ela funciona de forma que ela consegue controlar, por exemplo, o acesso do usuário, ela consegue interligar as camadas em ADVPL e TLPP com as camadas do POI. Então você consegue chamar a tela do POI diretamente numa tela do Proteus, por exemplo, sem você precisar ficar tratando Bitter Token, sem você ficar tratando qual que é o URL da requisição, do REST e tudo mais. Então, para isso, pessoal, nós precisamos executar dois comandos aqui. O primeiro é o subsync, que nós vamos adicionar no projeto, e o segundo é o próprio Proteus libcore. Então nós vamos copiar aqui esse npm i subsync das páginas do TDN, e aqui nós vamos colar nosso projeto. Então nós vamos instalar o subsync nele. Aqui ele instalou, então a próxima etapa aqui é o Proteus libcore. Então nós vamos dar um Ctrl C aqui copiando esse comando. Então vamos voltar aqui, dar um Ctrl V, npm de install, @totos, Proteus libcore, a última versão, mais recente. Vamos dar um Enter. Aí pessoal, ele deu um erro aqui. O que acontece? Aí esse erro pode ocasionar algumas máquinas e nós temos então que forçar a instalação do Proteus libcore. Então aqui nós vamos limpar o terminal, vamos repetir esse comando e nós vamos pegar e colocar aqui --force na frente para forçar a instalação do Proteus libcore, independente se tem warnings ou outras mensagens de erro. Aqui então ele veio e adicionou para a gente no projeto o Proteus libcore. O próximo passo agora, pessoal, depois que nós adicionamos o Proteus libcore, é que nós precisamos definir onde que é a nossa URL do serviço REST do Proteus, para que quando nós formos rodar nossa aplicação em POI, ele já entenda onde que ele deva fazer essas requisições. Então acontece, quando eu for dar um GET, um POST, qualquer tipo de integração que eu for fazer com o Proteus, ele vai passar pelas configurações da appconfig.json. Então para isso, dentro dessa source, vou criar uma pasta chamada assets, então assets. Dentro dessa assets, vou criar uma pastinha chamada data. E dentro dessa data eu vou criar o arquivo appconfig.json. Esse cara que vai ficar as configurações com o meu RP Proteus. Então aqui, pessoal, no navegador eu tenho que pegar a URL que eu tenho configurado no meu REST do Proteus. Nesse caso aqui eu tenho localhost 8401/REST. Então vou copiar esse carinha aqui, vou dar um Ctrl C. E aqui então, aqui eu já configurei a appconfig.json. Ele tem então aqui quatro configurações. A primeira é o name, que é o nome do projeto. Então coloquei aqui PRJ underline consulta transportadoras. Qual que é a versão? Coloquei 1.0.0. Qual que é a linha de produtos Proteus e qual que é a API base URL. Então eu venho aqui e coloco aquela que eu tenho configurado. Então eu posso colocar como localhost ou o IP
127.0.0.1, que é o localhost. Se eu tivesse um outro IP, 192, 168, poderia colocar aqui dentro dessa configuração aqui. Não pode ter barra no final aqui, tá, pessoal? Porque o que acontece? Quando for fazer as requisições de GET, POST e tudo mais, o próprio Proteus LibCore já entende e já vai colocar a barra automaticamente. Então eu tenho que encerrar dessa forma aqui, sem a última barra. Então eu configurei o appconfig.json. Aí acontece, pessoal, até a versão 17 mais ou menos, eu não precisava fazer esse próximo passo aqui. Mas a partir da 19, mudou onde ficam as pastas de assets dentro do angular.json. Então eu preciso abrir aqui o angular.json, vou abrir ele aqui então. E aqui na pasta de assets, vocês vão notar que ele está aqui como global input public, mas eu preciso deixar da forma como era antigamente até a versão 17. Então como que eu faço aqui? Onde tiver esses assets aqui, eu vou dar um Ctrl F em assets e eu vou substituir ele como que era antigamente. Então antigamente simplesmente ele tinha esse favicon e simplesmente apontava para a pasta assets. Eu vou repetir aqui então para o próximo acionamento da assets e vou colocar da mesma forma. E vou dar um Ctrl S aqui. Então nessa etapa aqui nós já temos então configurado o nosso angular.json, nosso appconfig.json. Então a próxima etapa aqui, pessoal, é nós adicionarmos um provider. O que acontece? Como vai ter algumas integrações, por exemplo, interceptar o botão sair para poder fechar a tela no Proteus, nós precisamos adicionar esse provedor na configuração do nosso projeto. Então, para isso, nós vamos, aqui no nosso projeto, abrir a appconfig.ts, que aqui ele já tem as configurações do nosso projeto. E depois, então, aqui desse import providers from, nós vamos dar um enter e vamos colocar o nosso aqui, então, ó, provide window, com esse W maiúsculo aqui, e use value window, para que daí ele consiga ter esse provedor aqui para nós utilizarmos a nossa integração com o Proteus LibCore. A próxima etapa então aqui do projeto, pessoal, é nós dizermos que nós vamos utilizar essa integração com o Proteus no nosso appcomponent.ts. Então aqui, pessoal, nos nossos imports, nós vamos adicionar os imports do Proteus LibCore. Então aqui eu adicionei o Proteus LibCore Module e o próprio appconfig service. E aqui nos módulos, eu vou adicionar esse Proteus LibCore Module, para utilizar o módulo do Proteus LibCore. E nós vamos começar a mexer no nosso construtor aqui do nosso projeto. Nós vamos adicionar aqui o comando do construtor, onde o que vai acontecer, pessoal? Quando essa classe for acionada, ele vai validar o seguinte: veio de dentro do Proteus? Se não veio, nós vamos forçar o carregamento das informações, vamos na nossa session definir que o inside Proteus foi 0, e nós vamos definir o RP token manualmente. Do contrário, nós vamos colocar que veio dentro do Proteus como 1. Aqui ele veio e diz pra gente que não tem esse router, não foi encontrado. Então nós podemos vir aqui, clicar nessa correção rápida, adicionar importação de Angular Router. E aí beleza. Aí o que acontece, pessoal? Esse RP token aqui é um token que nós geramos via Postman ou via Insomnia, que é aquele lance do Bitter Token que eu expliquei no vídeo do Web Service. Depois eu vou deixar também o link aqui na descrição. Então o que acontece? Quando eu estou dentro do Proteus, o Proteus já faz todo esse controle automaticamente do controle de tokens de acesso do usuário logado. Agora, se eu estou no navegador e eu preciso fazer algum teste, estou debugando ainda, estou ainda construindo a lógica, eu preciso definir para Proteus LibCore qual o token que eu tenho de acesso. Então, para isso, eu tenho que abrir, por exemplo, o Postman. Aqui no Postman, pessoal, eu tenho esse post aqui, que é para gerar o Bitter Token. Vou dar um enviar. Aqui então ele gerou para a gente. Eu vou mudar aqui para o tipo text, para ele ficar tudo numa única linha. Então eu venho, dou um Ctrl A, copio tudo aqui. Venho então no nosso código aqui. Onde tiver então na frente do RP Token, eu vou apagar tudo que tem aqui, ó. E o que vai acontecer? Vou colocar aquele comando. Isso vai fazer com que o quê? Via navegador, nas requisições que for ter de GET, POST e tudo mais, quando ele for passar pela appconfig.json e no Proteus LibCore, ele já vai entender que é para utilizar esse token aqui quando for via navegador. Então, como esse token ele expira a cada 1 hora, sempre que você for fazer novos testes ou passar desse tempo, você tem que lembrar de vir e atualizar aqui esse carinha, esse ERP token. A próxima etapa aqui do projeto, pessoal, é nós adicionarmos algumas páginas
e a roteirização dessa navegação. Então, como que vai funcionar? No nosso projeto aqui, nós vamos adicionar algumas páginas, como, por exemplo, a página para visualizar as transportadoras, a página para um about ali, um sobre, só para ter uma página de teste, e o sair aqui que serve para fechar a aba no Proteus, que estiver aberto. Então, para isso, nós vamos rodar o comando ng-generate-components/about. Então, ele vai criar aqui uma pastinha components e vai criar esse carinha chamado about, que vai ser a página de sobre. Beleza? Então, ele veio aqui, components, e criou para a gente o about. E agora nós vamos fazer a mesma coisa, só que agora para visualizar a transportadora. Então, vai ser a nossa view. Vou dar um enter. Ele vem então aqui na components e tem então agora duas pastinhas, a about e a view. Agora eu preciso configurar o meu projeto para que tenha essa roteirização na navegação das páginas. Então para isso, pessoal, eu vou clicar nesse app-routes.ts aqui. E aqui eu vou importar aquelas duas. Então vou dar um import aqui e vou colocar esse about component. Então eu começo a digitar, se eu já pressionar enter, ele já vem e dá um tab na direita. Aí eu venho aqui e também vou dar um import. Aí eu vou começar a digitar, por exemplo, view, aperto Ctrl espaço aqui, aí view component, e ele já vem e já adiciona aqui a página. E aí eu vou modificar então as rotas aqui para dar um apelido para elas. Então nessas rotas, o que eu falei? A path, que vai ser o about, então o link barra about vai apontar sobre o projeto e vai abrir o about.component. E a view, visualização do cadastro, view component. Então vou salvar aqui essa parte de roteirização. Agora então, pessoal, nós vamos abrir o nosso HTML, então nosso appcomponent.html. Aí vou começar a editar ele. Então, nesse title aqui eu vou colocar como transportadoras. Aqui no title da página eu vou colocar como consulta de transportadoras. E aqui nesse app-name/page aqui, nós vamos colocar a parte do nosso router, de fazer a roteirização das páginas. Nós vamos colocar router outlet. E vamos encerrar essa tag. Nisso, no nosso appcomponent.ts, na parte aqui de router, nós também vamos colocar o router outlet. E aí nos imports aqui nós vamos também adicionar esse router outlet. Vai ser responsável por fazer a navegação entre essas páginas. E o que vai acontecer, pessoal? Agora nós vamos adicionar os botões na barra da esquerda aqui, onde cada um deles nós vamos apontar para uma página. Então aqui nessa parte de botões nós vamos ter 3 botões então, que vai ser o visualizar, que vai apontar para view click, o ajuda, que vai ser o about click, e o sair, que vai ser esse close app. Então vamos começar a montar o view click. Então, view click. Então o que nós vamos fazer aqui, pessoal? No view click nós vamos falar para o router navegar na raiz do projeto na nossa view que nós adicionamos lá na nossa roteirização. Nós vamos fazer o mesmo processo aqui para about. Então, about click vai ir para essa about. E só a close app que vai mudar um pouquinho. Então nós vamos ter aqui essa private close app. E dentro dela, o que vai acontecer? Nós vamos fazer o seguinte teste. Se veio de dentro do Proteus, aí nós vamos acionar essa call app close. Senão nós vamos simplesmente dar um alerta no navegador. O clique não veio do Proteus, porque nós não vamos conseguir fechar a abinha do navegador. E aí esses botões, então, aqui então é o sair, aqui é o sobre ou help, né? Aqui é o visualizar a transportadora. Essa parte então aqui vai ser as opções do menu, onde nós temos os labels, as ações ao clicar, os ícones e o label resumido caso eu clique naquele botão para expandir ou desexpandir o menu. E o construtor é acessado quando ao carregar a página. Então aqui nosso projeto está começando a ganhar uma cara. Então vamos aqui, pessoal, dar um ng-serve e ver como que ficou no nosso navegador. Aqui, se nós voltarmos no navegador, vamos recarregar aqui o projeto. Então aqui ele já trouxe para a gente transportadores, e aqui ele tem o visualizar, o ajuda e o sair. Então
visualizar, ajuda, o sair se eu clicar, clique no meio do Proteus, tem a opção de expandir e desexpandir o menu aqui pra gente. Mas eu também quero adicionar um título aqui na barra da esquerda. Então aqui eu tenho, se eu mudar nas páginas, vocês vão ver que ele está apontando para as outras páginas. Então vamos também adicionar aqui um título nessa barra de navegação. Então no nosso HTML aqui, nós vamos deixar mais estilizado. Então nós vamos colocar aqui, por exemplo, teste POI. Então vamos dar um Ctrl S aqui e vamos ver como que recarregou a página. Opa, então aqui tem teste POI. E aqui no pesquisar, pesquisar por ajuda. Ele já traz aqui pra gente, então aqui nós estilizamos também já essa parte aqui essa parte aqui do projeto. Então vamos parar aqui a execução dele também. Vamos dar um Ctrl C, vamos limpar. A próxima etapa aqui do projeto, pessoal, é a construção da nossa página de About, ou de Help. Aqui nós não vamos mexer muito com ela, vamos apenas mostrar um texto ali padrão. Então vamos abrir a nossa about.component.html. Então aqui, pessoal, com essa página do About Works funcionando, nós vamos simplesmente pegar e colocar o nosso texto aqui. Então aqui eu coloquei um título, coloquei aqui alguns parágrafos, coloquei alguns links. E onde tem essas partes do PO aqui, eu preciso referenciar no meu arquivo do TypeScript. Eu vou usar esses caras aqui. Então, no aboutComponent.ts, eu vou referenciar que eu vou utilizar aqueles dois caras, o POLINK_model e o POLINFO. E aqui nos imports eu vou adicionar eles. Então, o POLINK e o POLINFO. Então, vamos testar agora no navegador como que ficou. Vou dar então aqui um ngserve. E vamos ver aqui se ele carregou normalmente. Então, se eu clicar aqui recarregar o projeto, ou visualizar, tá o ViewWorks ainda, mas não ajuda no Help, tá? Ajude sobre o projeto. Então esse teste de POI foi elaborado pelo Ativo Sistemas. Se gostam do nosso trabalho, considerem apoiar conhecendo nossa assinatura, e aqui tem um clique. Nesse projeto será demonstrado em como construir informações da tabela de transportadoras SA4. Esperamos que gostem dos conteúdos. Em caso de dúvidas, entre em contato através desse link. Também tem aqui um clique que aponta para outra URL. Então aqui nós já montamos a página de ajuda do projeto, então nosso projeto está começando a ganhar uma cara aqui no navegador. E agora então nós vamos ter que criar uma API no Proteus que ela será consumida por esse nosso projeto. Para a parte aqui, pessoal, de consulta de informações, nós vamos utilizar o Alton aqui para ganhar um tempo. Então nós vamos gerar um código-fonte aqui, eu vou chamar de ZWS SA4 da transportadora, então consulta de transportadoras. Eu vou colocar apenas gatilho. Nas definições do REST, eu vou deixar apenas get único, então não vou ter as outras opções aqui. A tabela vai ser a SA4 e vai ter poucos campos aqui, então vai ter o A4 COD, o A4 nome, o A4 e-mail. Deixa eu ver se tem algum outro campo aqui interessante. Vamos usar a extensão aqui de consulta de tabelas. Se eu não me engano, tem um que acho que é a página. Esse cara aqui, ó. Vamos colocar então aqui o A4 HPage e o A4 contato. Então, A4 HPage e o A4 contato. Vamos então dar um gerar função aqui. Vamos copiar então aqui para a área de transferência e vamos criar então o PRW aqui no nosso VS Code. Então aqui nessa pastinha que tem de teste, vou colocar como novo arquivo zwsa4.prw. Vou colocar esse cara aqui. Vou parar meu serviço de REST. Então, TOTUS aqui. Vou habilitar REST. Vou dar um parar nele para podermos fazer a compilação. Vou conectar então no AmbitST, que é o AMB que está rodando o REST. Então, admin, senha da base de testes. Ele carregou então, vou dar um Ctrl F9. Compilou então aqui, vou subir o serviço de REST. E aqui nós vamos ter então um get nesse cara. Então,
Então aqui vou pegar uma consulta que eu já tenho, vou nova abinha aqui, deixar como get, aqui eu vou mudar para ZWSSA4, vou mudar para get ID e vou passar um ID de uma transportadora. Então aqui eu sei que eu tenho uma transportadora que é a T00001. Aí na Authorization vou passar o Bidder Token aqui que eu tenho, né? Então, aquele token que eu gerei aquela hora. Vou copiar ele aqui. Ctrl C. E vou mudar aqui para Bidder Token. E vou colar aqui. Vou dar um enviar. Então ele já trouxe transportadora T001. Já chegou. Aqui no caso ela não tem e-mail, página e contato. Mas depois eu vou atualizar o cadastro dela para trazer mais informações. Então a parte do Proteus de consulta de dados também já está ok. Nós utilizamos o Alton aqui para gerar o código-fonte. Aí agora então nós vamos começar a fazer a conversa entre os dois sistemas, entre a parte do Proteus e a parte do POI. Então pessoal, continuando então, nessa parte aqui de POI, agora nós vamos começar a mexer na parte de visualização da transportadora. Então para isso, aqui na nossa pasta de Components, vai ter a pasta View que nós criamos. Nós vamos mexer essencialmente aqui em dois caras a princípio, que é o HTML, que vai exibir as informações na tela, e o TypeScript, que é onde vai ficar nossas regras de negócio. Então eu vou dar um ngserve aqui para startar nossa aplicação, para nós visualizarmos como que ela está no navegador. Então aqui pessoal, o navegador ele carregou, e se eu clicar em visualizar, ele traz apenas o ViewWorks. Então ele carregou aqui para a gente esse HTML que ele tem, esse ViewWorks. Então agora nós vamos começar a editar esses dois aqui. O primeiro passo, pessoal, é que nós vamos importar alguns módulos que serão essenciais para a gente trabalhar com os nossos campos do POI. Ah, Daniel, mas como eu sei quais módulos eu consigo trabalhar? Então, pessoal, aqui na página do POI, nessa guia de componentes, aqui ele tem uma lista de série de coisas que eu posso adicionar. Botões, checkbox, ícones, uma série de componentes que eu posso utilizar. No nosso caso, nós vamos utilizar campos. Então, nós vamos aqui e pesquisamos por input. Aqui em input, então, ele vai ter a documentação, então o que é necessário importar. E aí, no caso, ele vai ter aqui, ó, tudo que um input pode ter. Então, por exemplo, ó, ao mudar o input, a mensagem de help, você vai ter ícone, você vai ter máscara, você vai transformar tudo em maiúsculo, qual que é o tamanho. Aqui tudo explicando ó, o que cada parâmetro faz. E tem também a parte de exemplos. Então eu posso clicar aqui em exemplos e aqui tem ó, um exemplo de input básico. E aí eu posso visualizar como está esse código construído. Então eu posso clicar aqui em Show em Code e ele mostra. Ó, em HTML eu faço dessa forma aqui e em TypeScript eu faço dessa forma aqui. Então em HTML para exibir no navegador e em TypeScript onde vai ficar a regra de negócio, o que eu tenho que importar para poder utilizar esse cara aqui. Então dito isso pessoal, nós vamos começar a construir então aqui nossa página. Então o primeiro passo aqui, nós vamos importar os módulos que vão ser necessários para nós trabalharmos na nossa página de visualização. Então, da parte do POI, eu vou colocar import ou info ou info module e também vou importar a field module. Deixa eu dar um enter aqui, pessoal, só para deixar identado o código. Eu vou importar também, pessoal, o form modules do próprio Angular. E vou referenciar eles no nosso @component aqui, que vai utilizar esses três. Então, info, o field e o forms module. Beleza. Aí agora eu vou criar algumas variáveis que vão ficar vinculadas com a minha página em HTML. Então vou vir aqui. No nosso caso aqui nós vamos utilizar esses campos que nós configuramos no nosso web service, que é o código da transportadora, o nome, e-mail, a URL e o contato. Eu vou declarar com um nome parecido com o nome do campo, para ficar mais fácil para a nossa visualização. Então, public A4code, que ela vai ser uma string, e eu vou inicializar ela com abre e fecha aspas. Vou repetir aqui o comando para o A4 nome, para o A4 e-mail, para o A4 hpage e para o A4 contato. Isso aqui então,
Na nossa parte aqui, pelo menos por enquanto, onde vai ficar nossa regra de negócio, nós já temos já então quais módulos nós vamos utilizar e o nome dos campinhos aqui. Aí na parte então agora do HTML nós vamos começar a trabalhar com ele aqui. Primeiro vamos colocar um título aqui nessa página. Então nós vamos começar com, vamos apagar aqui, poll info. E nesse poll info o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar como um p label igual a visualização de transportadoras. Vamos salvar aqui e vamos ver se já vai mostrar para a gente aqui atualizado. Então, se eu clicar aqui em visualizar, ele já mostrou para a gente então aqui, ó, visualização de transportadoras. E agora vamos começar a adicionar os campos. Então, para isso, aqui nós vamos controlar a tela. Aqui, pessoal, nós vamos criar linhas e colunas para controlar a tela. O que acontece? Em programação web, nós temos linhas e as telas são divididas em 12 partes. Então, por exemplo, eu tenho um bloco aqui, 2, 3, 4, até chegar no 12 aqui. Então, se eu quero, por exemplo, que um campo ele tenha 1/3 da tela, eu vou utilizar 4 quadrados. Se eu quero que ele mostre metade da tela, eu vou utilizar 6. Então, assim por diante. Eu tenho que fazer as contas meio que me baseando nesses 12 aqui. Isso, claro, colocando campo a campo de forma manual. Então, voltando aqui, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, nós vamos vir aqui div class igual a poll row. E aí, então nós estamos criando uma linha que vai ficar invisível aqui para o usuário, né? Uma linha aqui que vai ficar campos para o usuário poder visualizar a informação e tudo mais. Então, o próximo passo aqui, dentro dessa linha, eu vou adicionar uma coluna. Então, vou colocar div class igual a poll md2, md-2. E o que vai acontecer? Eu estou criando então aqui duas colunas dessa linha que eu vou utilizar, que eu vou vincular um campo nela. Então, o nosso campo, como que vai funcionar? Nós vamos colocar que nós vamos utilizar um poll input. E aí, nesse poll input, nós vamos começar a fazer a amarração com o nosso TypeScript. Então, o name dele eu vou dar o mesmo nome que está lá, A4Code. Vou pegar aqui, no label dele, vou colocar como código. No obrigatório, eu vou colocar como true. Na informação, se eu vou exibir que ele é obrigatório para o usuário, eu vou colocar como true também, que ele vai mostrar um textinho na frente, obrigatório. Na parte de transformar em maiúsculo, vou colocar como true também, então tudo que o usuário digitar já vai deixando tudo em caixa alta. Aí, pessoal, eu preciso vincular essa variável aqui com o meu HTML. Então, como que eu faço isso? Eu vou colocar aqui colchetes e parênteses. Eu vou falar assim, olha, HTML, eu quero que você vincule com o meu modelo de dados lá no TypeScript, e o nome da variável lá é o A4Code. Então, o que vai acontecer, pessoal? Toda alteração que tem no TypeScript aqui, ou no HTML com o usuário digitando, vai ficar sincronizado entre os dois através desse comando aqui. Então, beleza. Depois do ngModel, eu vou definir o tamanho máximo de campo. Então, p max igual a 6. Então, esse tamanho máximo aqui eu posso pegar, por exemplo, na tabela SA4. Então, aqui, ó, A4Code é o tamanho 6. Então, voltando aqui para o nosso código, se a gente for salvar então aqui agora, ele já atualizou aqui então o nosso ngServe, e se nós viermos aqui, se nós atualizarmos o navegador, ele já vai mostrar aqui o código, inclusive com a opção de caixa alta, ó, permitindo só 6 caracteres. Lembra que eu comentei com vocês que é até 12? Então, por exemplo, se eu quisesse que fosse até metade da tela, o ng6, eu mudando aqui de 2 para 6, por exemplo, vou dar um Ctrl S, se eu vier aqui, dar um F5, olha lá, ó, ele já veio aqui e trouxe até metade da tela. Então, deixa eu voltar aqui para 2, e agora nós vamos criar os outros campos aqui. Então, como a gente já criou um, fica mais fácil para nós criarmos o restante. Só que o restante, o que vai acontecer, pessoal? Nós não queremos que o usuário digite, nós queremos que ele digite apenas o código, e que traga as informações desse código se ele encontrou no nosso Proteus. Então nós vamos criar uma linha separada aqui. Nessa linha nós vamos criar uma coluna tamanho 6. E nessa coluna nós vamos criar o input agora do nome da transportadora. Então A4 nome vai ser o nome da transportadora. Não vai ser obrigatório, não vai exibir obrigatório, não vai ter uppercase. O vínculo com o TypeScript vai ser A4 nome. E na minha base aqui, o nome da transportadora está com 40 caracteres. Então aqui eu vou mudar para 40 caracteres.
E agora eu quero que essa informação não seja editável. Então, por exemplo, se eu vier aqui na documentação do POI, deixa eu procurar onde que tem read only. Então, ó, é p read only e ele recebe uma string que tem que ser um conteúdo booleano. Então eu vou pegar aqui p tracinho read only e deixar como true. Se eu salvar aqui então e voltar para o navegador, aqui então ele já trouxe nosso campinho de nome aqui. E agora eu vou começar a criar os outros baseado nesse campinho de nome. Então vou criar mais uma coluna aqui. Vou colocar que vai ser tamanho 4. O próximo campo é o campo de e-mail. Então vou colocar aqui que vai ser o A4. E-mail. Aqui na exibição vai mostrar e-mail. Aqui vai ser A4. E-mail. E no maxlength. E no tamanho dela aqui, se eu ver A4 e-mail, tamanho 30 caracteres. Então vou mudar aqui para 30 caracteres. Aí vou criar uma outra linha. Nessa linha eu vou criar uma coluna. O próximo campo é o site. Então eu vou colocar aqui tamanho 4. E aí vou copiar esse pull input aqui. Vou colocar A4 hpage. Aqui vou colocar como site no nome. Aqui vou deixar como A4 hpage. E o tamanho dele, na minha base aqui, está com 30 caracteres. Então vou manter esses 30 aqui. E por fim vou criar o de contato. Vou vir aqui. O de contato vou colocar como 3. A4 contato. A4 contato. Aqui no label vou colocar como contato. E aqui está como 15. É isso? Isso, está como 15 caracteres. Então vou mudar aqui e vou deixar como 15 caracteres. Vou salvar então aqui. E se nós viermos no navegador, aqui então ele já trouxe para a gente os campos que nós criamos. O próximo passo aqui, pessoal, é o que? Ao digitar aqui então a transportadora e o usuário dar um Enter, um Tab, sair desse campo aqui, nós vamos ter que buscar as informações no Proteus para preencher aqui. Então esse próximo passo aqui nós vamos ver aqui na documentação do POI qual que é ao sair o foco do campo. Ó, então eu pesquisei por sair e aqui ele trouxe então para a gente o pblur. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar aqui no nosso TypeScript nossa regra de negócio, então nós vamos ter um valid SA4. Ela não vai ter retorno, então nós vamos colocar como void. E aqui dentro nós vamos dar simplesmente um alert. Nós vamos colocar olá. Vamos colocar olá mais this.a4code. Então ele está buscando esse A4code aqui dentro do nosso component. Então vamos salvar aqui. E aí nós vamos pegar e nesse campo de código nós vamos colocar o pblur, igual nós vimos lá na documentação do POI. Vamos colocar o valid SA4. Então vamos fazer um teste aqui. Vamos recarregar aqui a página. Então se eu digitar AA e dar um tab aqui, olá, AAAA. Se eu digitar então outra informação, ele vem aqui, olá, Dan. E agora então nós vamos pegar essa expressão aqui e nós vamos pesquisar no Proteus, consumindo então uma API. Então como que nós vamos fazer isso, pessoal? O primeiro passo, pessoal, nós vamos importar os dois módulos que nós vamos utilizar do HTTP. Então deixa eu parar aqui a execução do projeto com Ctrl C e dar um Ctrl L aqui para limpar o browser. Então nós vamos vir aqui, vamos dar um import. Nós vamos utilizar o HTTP client. Feito isso então, pessoal, nós vamos aqui adicionar um construtor para carregar esse HTTP que nós adicionamos ali em cima. Então vamos ter aqui constructor. E nele aqui nós vamos ter o nosso private HTTP, que vai ser do tipo HTTP client. Então beleza, então aqui nós já criamos nossa variável HTTP. Nisso, aqui no nosso while da SA4, nós vamos substituir pelo comando de buscar nesse HTTP. Então como que vai funcionar aqui, pessoal? Nós vamos ir no HTTP, utilizar o verbo get, nós vamos passar que nós queremos buscar na nossa API da AWS SA4, buscando o ID. Qual ID? O ID da nossa transportadora. Se ele encontrou, nós vamos mostrar o nome dela.
senão nós vamos adicionar uma informação no console log da aplicação. Deixa eu salvar aqui. Aí acontece, pessoal, a partir da versão 19 do Proteus LibCore, do Angular, até a versão 17 funcionava dessa forma aqui. Automaticamente ele já entendia por trás as informações e tudo mais e tal. Só que se eu quiser testar no navegador, eu vou precisar forçar aqui qual que é o URL base e qual que é o meu bidder token que eu coloquei lá na minha session. Então, para isso, como vai funcionar aqui? Aqui no HTTP Client, nós vamos adicionar também, nós vamos utilizar o HTTP Headers. E aí na nossa aplicação nós vamos começar a fazer algumas mudanças aqui. Nós vamos ter que interceptar na nossa session as configurações que ele subiu do appconfig.json. Então para isso, pessoal, eu vou até colar um trecho aqui que tem num artigo no Terminal de Informação, que é o artigo que é específico para a versão 19. Então nós vamos ter aqui algumas variáveis, e o que vai acontecer? Se estiver rodando no navegador, então se for via Proteus ele não vai cair nesse if aqui. Se for via navegador, nós vamos buscar aqui o appconfig.json, vamos buscar o URL base, vamos buscar o token, e nós vamos forçar aqui o Authorization Bidder Token no HTTP Options. E aí, no nosso GET, nós vamos passar essa URL base, e nós vamos passar aqui o nosso HTTP Options. Então o que vai acontecer? Se ele vier do Proteus, a URL base não vai impactar em nada e o HTTP Options também não vai impactar em nada. Só que se vier no navegador, nós vamos informar esses caras aqui na nossa requisição. Então vamos salvar aqui. Então agora, se a transportadora existir, é para ele mostrar um alert do nome da transportadora. Então, se eu vier aqui e digitar, por exemplo, T00002, dá um tab, ele vem então trouxe aqui para a gente Papaléguas, então ele conseguiu buscar no Proteus. Se eu mudar aqui o código dela então para 3, Ligeirinho Transportes. E agora então nós vamos atualizar os campos. Então como que nós vamos fazer isso? Nós vamos pegar o nome dos nossos campos aqui em cima. E o primeiro passo vai ser o quê? Nós vamos zerar eles antes da requisição. Porque se ele não encontrar a transportadora, nós queremos que não exiba nenhuma informação em tela. Então, nós vamos pegar aqui, vamos zerar os 4 aqui, campos. Nós vamos aqui dentro colocar esses 4 então. Então, nós vamos buscar o resultado da requisição, .nome, v.email, v.hpage e v.contato. Vamos tirar então esse alert daqui, vamos salvar e vamos verificar então se deu certo. Vamos então digitar a transportadora T0002. Então aqui ele trouxe Papaléguas, o e-mail, contato, site. Se eu mudar aqui então, já chegou. Se eu mudar aqui então para 3, para 4, as que existem aqui. Se eu pegar uma que não existe, então eu tenho até o código 4. Então se eu colocar, por exemplo, o código 5 aqui, ele vem e não traz nada aqui pra gente. Pessoal, apenas um disclaimer. Não sei dizer se é a versão da lib que eu estou rodando aqui na 2410 ou se é a versão do Proteus LibCore que eu estou rodando aqui no projeto em Angular. Mas aquele if que é para rodar no navegador, nós vamos ter que deixar ele comentado também, para que no Proteus ele também consiga a gente fazer essa interceptação aqui e enviar para ele os headers da requisição. Então, tanto no navegador como no Proteus vai ter que ter esse trecho aqui. Então, até deixei comentado aqui essa parte desse if aqui do navegador. Claro que assim, conforme eles forem atualizando o Proteus LibCore, as libs e tudo mais, creio eu que isso aqui não vai mais ser necessário igual era na versão 17. Mas por enquanto vocês podem deixar no prato de vocês, se vocês estiverem testando com a versão 19 aí do Angular e do Proteus LibCore. Apenas uma observação, pessoal, pelo menos até o momento que eu estou gravando esse vídeo, o HTTP Client Model ele foi preterido, mas mesmo assim nós temos que declarar ele no projeto para depois nós fazermos a exportação dele para adicionar no Proteus. Então, aqui no nosso import, nós vamos colocar HTTP Client Model. Então ele fica até com um risquinho aqui, mas é só quando for passar, por exemplo, no ng-test, para ele dar o teste válido com sucesso. Então, HTTP Client Model. Então, beleza, isso aqui vai resolver para a gente a parte do provedor do HTTP das nossas integrações. Próxima parte do projeto então, aqui, pessoal, nós vamos adicionar notificações em tela para o usuário visualizar, por exemplo,
Por exemplo, se der uma mensagem de erro e ele não conseguir consultar a transportadora, nós vamos exibir uma mensagem aqui para o usuário ter uma noção do que houve. Então, para isso, aqui depois do Poll Field Model, nós vamos adicionar o Poll Notification Service. Aí no nosso construtor, onde tiver aqui nosso HTTP, nós vamos também colocar uma variável, nós vamos chamar de Poll Notification. Ela vai ser do tipo Poll Notification Service. Aí dentro lá do nosso valid, o que vai acontecer? Nós vamos definir que nós queremos que as mensagens fiquem exibidas por até 4 segundos, então 4.000 milissegundos. Então diz Poll Notification, set the full duration 4.000. Aí para exibir a mensagem, pessoal, nós vamos fazer aqui de duas formas. Aqui então, quando acontecer o sucesso, nós vamos colocar aqui this.pollNotification. E aí nele nós vamos utilizar o success, que é a mensagem de sucesso, escrito transportadora encontrada com sucesso. E se deu falha, nós vamos pegar aqui e vamos colocar error transportadora não encontrada. Vamos salvar então aqui. Então aqui, pessoal, no navegador, ó, se eu colocar T0001, ele veio e trouxe para a gente transportadora encontrada com sucesso. E se eu colocar uma que não existe, por exemplo, ele vai falar transportadora não encontrada. A gente só vai adicionar aqui então uma validação, porque acontece, se o campo estiver vazio, ó, se eu der um tab, ele vai ficar dando transportadora não encontrada. Então nós só vamos disparar aqui a requisição se a string tiver preenchida. Então se o A4 code não tiver nada, nós vamos pegar aqui, nós vamos apenas mostrar a mensagem no console, onde não foi informado transportadora, por exemplo. E se não, aí sim nós vamos fazer a nossa requisição. Então vamos salvar aqui. E aqui então no nosso lente nós vamos adicionar antes aqui um ponto trim, caso o usuário realmente escreva espaço vazio. Então vamos salvar aqui. Então aqui, ó, se o usuário der um tab, ele não vai fazer nada. Se o usuário digitar espaços, dar um tab, não vai fazer nada. Mas aí se o usuário vir digitar alguma coisa realmente, aí ele vai tentar fazer a consulta e vai falar, ó, transportadora não encontrada. Ou se realmente existir, nós vamos exibir então as informações e transportadora encontrada com sucesso. Então, pessoal, agora que o nosso projeto está pronto, nós temos que fazer duas coisas antes de realmente compactar ele para a gente poder compilar no Proteus. A primeira delas é testar nossa aplicação, se ela tem algum bug, alguma coisa assim e tal. Então, para isso, nós vamos rodar o comando ng-test. Esse comando ele vai ver todas as dependências, todos os códigos que foram digitados, se tem algum bug, alguma coisa, e vai pegar e vai mostrar para a gente se o nosso projeto está apto para realmente nós conseguirmos compactar ele e colocar em outras aplicações. Então aqui, ó, tá dizendo que está tudo ok. Se tivesse algum erro, aí ele ia falar aqui para a gente, para nós podermos corrigir na nossa aplicação. Então, vamos dar um Ctrl C aqui então. Agora então, para nós exportarmos nosso projeto, nós vamos pegar aqui e vamos dar um ng-build. Então aqui, pessoal, ele deu uma mensagem falando que o nosso projeto excede o tamanho. Então nós vamos ter que editar, nós vamos ter que abrir o arquivo angular.json. Então aqui no nosso projeto, angular.json. E aí nos nossos limites de megabytes, vai ter aqui, ó, budgets. Nós vamos colocar aqui, ó, e aqui vamos aumentar esse tamanho. Aqui no caso vou colocar, por exemplo, 4 MB. E aqui vou colocar 5 MB. Então vou salvar aqui e vamos tentar novamente dar um ng-build. Feito isso então, pessoal, ele veio aqui pra gente e criou essa pastinha aqui, ó, dist, que é onde está o nosso projeto já exportado, digamos assim. Então se eu clicar em revelar no explorador de arquivos, ele vai mostrar para mim na pastinha do Windows. Aí acessando essa pasta aqui, pessoal, dentro aqui vai ter essa pasta browser, e nós vamos copiar todos esses arquivos e vamos colar na pasta de cima aqui. O que vai acontecer? Quando nós formos compactar, ele vai ter que entender que o arquivo está na raiz do projeto. Então, vamos aqui apagar essa pasta browser.
Agora então, voltando um nível aqui de pasta, nós vamos clicar com o botão direito e vamos colocar em compactar para arquivo zip. Feito isso aqui, ele veio com as transportadoras. Agora então eu vou abrir o prompt de comando aqui nessa pasta e vou mandar renomear esse arquivo de projeto consulta transportadoras. Então vou dar um rem projeto.zip e vou renomear ele para projeto consulta transportadoras.app. Aqui então ele renomeou esse arquivo aqui e agora eu vou copiar esse arquivo para compilar lá na minha workspace do Proteus. Então aqui eu vou abrir então a minha pasta de fonte do Proteus. Aqui então abri ela e aí no caso eu vou abrir essa pasta aqui pelo Windows. Deixa eu criar uma pasta chamada transportadoras. Vou colar lá aquele fonte que até nós já tínhamos criado. Vou colar lá dentro aquele fonte que nós já tínhamos criado, né, do Web Service. E vou colocar aqui dentro também esse arquivo app. Aí no VS Code, pessoal, o que vai acontecer? Deixa eu abrir lá aquele ZWSSA4. Beleza. No VS Code nós vamos ter que modificar quais arquivos compilados o Proteus vai entender. Então nesse caso aqui nós vamos vir então em arquivo, preferências, configurações. Nós vamos procurar por extensão. E aí no caso, na extensão da TOTOS, aqui vai falar, ó, editar em settings.json. E aqui você vai adicionar o ponto .app, igual está aqui no VS Code. Feito isso então, o VS Code ele já está apto para compilar esses caras aqui no nosso projeto. O próximo passo então aqui, pessoal, é a gente criar um código fonte que vai acionar a nossa aplicação feita em POI. Então para isso, ó, vou criar então aqui um novo arquivo na nossa pasta e vou chamar ele de SA4 POI, por exemplo. Nisso vou colocar aqui as bibliotecas. Aí nós vamos utilizar apenas a totos.ch. Aí nós vamos colocar user function zsa4 POI. Aqui então não vai ter paraname, não vai ter return. Aqui vou arrancar essas informações. No autor vou colocar Atílio e no nome aqui tela em POI do nosso projeto de transportadoras. Vou colocar aqui acionamento da tela. Beleza, vou adicionar o getArea e restArea. E agora eu vou ter que acionar a FWCall App abrindo esse aplicativo. Então como que funciona, pessoal? Eu coloco a FWCall App e passo aqui entre aspas o nome do meu arquivo app. Então aqui, ó, projeto-consulta-transportadoras, só que sem o ponto .app. Que aí automaticamente o Proteus vai entender. Quando tiver esse arquivo app, ele já vai descompactar dentro da Proteus Data e já vai ficar certinho para utilizarmos. Então agora vamos tentar fazer a compilação desse cara. Aqui nós vamos clicar com o botão direito na pastinha e recompilar arquivo /pasta. Vamos validar aqui. Faltou a variável. Vamos novamente então compilar arquivo /pasta. Aqui então compilou. Agora, pessoal, nós vamos colocar essa rotina no menu do Proteus e vamos testar para ver se ele vai abrir normalmente. Vou abrir o configurador. Aqui vou fazer login com o usuário sem tempo na minha base local de testes. Acessar, confirmar. Então, ambiente. Vou abrir aqui o cadastro de menus. Vou desmarcar aqui a opção todos os menus. Vou marcar, por exemplo, vou mexer no ativo fixo. Vou dar um OK. Vou dar um adicionar aqui na raiz para adicionar todos os menus. Sim para todos. Aí aqui no menu de específicos que eu já tenho configurado, vou dar um novo item. Vou colocar função de usuário. Módulo, vou colocar ativo fixo mesmo.
No programa eu vou colocar o nome da nossa user function. Na descrição eu vou colocar o UI consulta transportadoras. Vou então vir aqui, dar um OK. Aqui ele já tem nossa rotina, vou dar um gerar, siga ATF. Vou dar um gerar, direcionamento sim para backup. Aqui vou dar um fechar nesse menu, sair. E vou vir aqui então e vou finalizar. E agora vamos abrir então o siga MDI e abrir essa tela no ativo fixo. Então vir aqui admin, a senha que eu tenho aqui de admin na base. E aqui então ativo fixo, atualizações, UI consulta transportadoras. Vou dar um confirmar. Nesse momento aqui ele vai acionar o FW Call App, vai ver se tem aquele arquivo app compilado, vai descompactar na Proteus Data. E se tudo der certo ele vai mostrar para a gente aqui a tela que nós criamos. Então aqui pessoal, ó, já carregou o projeto para a gente. Se nós formos na Proteus Data, aqui dentro da pasta Proteus Data vai ter essa HTTP root, app root, e aqui já vai ter, ó, consulta transportadoras, que é o nosso projeto. Ele já veio e trouxe aqui pra gente já. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em sair, já está funcionando já a parte do Proteus LibCore. Se eu pegar então aqui e clicar em ajuda também, ele vai exibir as informações aqui. E se eu clicar em visualizar, se eu digitar então uma transportadora que existe, ele vai trazer pra gente. Se eu modificar aqui, por exemplo, ele vem aqui. E se eu colocar uma que não existe também, ele vai exibir pra gente transportadora não encontrada. E aqui então tem todas as opções lá que tinha no nosso projeto no navegador, aqui dentro do Proteus. Bom pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que ele foi um pouco mais longo que o comum, mas a gente optou por não quebrar esse vídeo em várias partes para ficar um pouco mais dinâmico. Tanto que assim, a gente também não ficou vendo comandos em si, a gente tentou trazer um negócio que fosse bem rápido e prático, para que vocês pudessem ver como criar um projeto em POI do zero. Deixem aquele joinha para ajudar o nosso trabalho. Considere também apoiar o nosso projeto se tornando um assinante em terminaldeformação.com/assinatura. Qualquer dúvida que tiver ou qualquer feedback, pode mandar um comentário para a gente. Ok, pessoal? Um grande abraço a todos e até a próxima.